A Era 2 começa quando a Rose estilhaça a Diamante Rosa. Só que como a Rose vai estilhaçar ela mesma? Bom, eles perceberam que as diamantes nunca iam levar a Rosa a sério e que a Rose precisava fazer uma revolução. E ela não conseguiria fazer essa revolução se ela fosse uma diamante. Ela não ia ter o apego popular se ela fosse o opressor. Ela tinha que se tornar o oprimido, ela tinha que se parecer com o oprimido para poder se rebelar contra o opressor. É muito mais fácil que a classe trabalhadora, ela escute, ela siga um membro forte, representativo da sua própria classe do que alguém que não pertence à sua classe. Então ela precisava ser Rose Quartz para salvar o planeta Terra. A Rose, ela começou, uma sequência de batalhas, uma sequência de revoltas. E uma delas foi quando ela encontrou, lá a corte da Diamante Azul, que foi quando ela encontrou a Safira e a Ruby, que para a Safira salvar a Ruby, elas se fundiram e viraram a Garnet. E aí foi a primeira vez que a Diamante Rosa, em formato de Rose, viu uma fusão de duas gemas diferentes. Até então não se sabia que isso era possível, e a Diamante Rosa não sabia. E nem a Safira e a Ruby sabiam, e elas viraram uma fusão. A Diamante Rosa achou aquilo incrível, ela começou a ver as gems de uma forma mais humana depois disso, vamos assim dizer, que como as gems tivessem sentimento. Ela viu uma gem burlar o sistema para salvar a outra. Ela viu a Safira burlar o sistema, as visões que ela tinha para salvar a Ruby. E aí, nessa, inclusive, mostra que, depois disso, a Pérola e a Rose tentaram se fundir e, posteriormente, acabaram virando a Quartzo Arco-Íris. Foi a primeira versão da Quartzo Arco-Íris, que é da Rose com a Pérola. A Diamante Rosa e a Pérola bolaram um plano para que a Diamante Rosa fosse, enfim, estilhaçada e começasse a revolução de Rose Quartz em prol de defender o planeta Terra. Rose Quartz, ela volta para a forma dela de Diamante Rosa, ela até forja, um tipo de diamante quebrado, ela faz para imitar que é um diamante quebrado, e ela faz com que a Pérola guarde aquele segredo, que foi uma das piores coisas que a Diamante Rosa já fez, além de forjar a própria morte dela, foi ter abandonado a Spinella e feito a Pérola guardar isso por milhares de anos. Então, a Pérola se transformou na Rose, mudou a forma, virou a Rose, e aí ela estilhaçou na liteira da Diamante Rosa a Diamante Rosa. Então, ela estilhaçou a Diamante Rosa, na verdade ela mirou só na fórmula de luz, e aí sobrou a gem, e ela levou a gem e deixou os cacos forjados lá para verem, que a Rose Quartz tinha, enfim, matado a Diamante Rosa, que a Rose Quartz ela já tinha se levantado como uma rebelde, mas era a vida dupla da Diamante Rosa, Ela sendo a ditadora e sendo a rebelde, mudando de forma e tendo aquela vida dupla. Quando a Diamante Rosa voltou, ela já mudou a forma dela, para não se transformar mais na Rose, ela virou a Rose, então ela mudou a forma dela, ela inverteu, o diamante para ele ficar para dentro, para ficar parecendo realmente um quartzo rosa, e aí ela mudou totalmente a forma dela. A gente vê que as gems, elas mudam de roupa e tal, ela pode mudar também a sua forma física, então foi isso que a Diamante Rosa fez quando ela estava se reformulando lá dentro da gem dela. E aí começa, a Era 2. A Era 2, quando começa a rebelião de Rose Quartz e principalmente a revolta das diamantes. Então, essas batalhas aconteceram na Era 2. A Era 2 foi travada por batalhas e tudo o que acontece em Steven Universo, a série clássica, é a Era 2 de Steven Universo. Então, a gente não tem muitas informações sobre a Era 1, é basicamente o que a gente vai descobrindo depois, especulações, etc. Mas dá pra fazer uma história bem redondinha também. E a Era 2 foi a revolta de Rose Quartz, é onde a gente tem mais informações sobre o que aconteceu. Então,
A partir disso, a Rose, ao longo ali do tempo, aí vai ter a Amethyst, ela vai emergir, e ela emergiu tardiamente, ela emergiu com defeito, ela não era uma soldada, ela era pequena, parecia uma criança, ela era muito ingênua, então formou-se, né, após, a Amethyst foi depois que entrou, depois daquilo que eu falei da Garnet, eles vão formar as Crystal Gems. A Garnet veio pra Terra e as primeiras Crystal Gems, a Garnet, a Pérola e a Rose Quartz. Posteriormente viria também a Bismuto e milhares de outras gems que lutaram, morreram, foram estilhaçadas e algumas sobraram, mas pouquíssimas sobraram. Teve muitas perdas, tanto de Homeworld, quanto da Terra, quanto das Crystal Gems. Então houveram muitos estilhaçamentos, muitas gems foram corrompidas. E todos aqueles bichos, aqueles monstros que a gente vê na série clássica de Steven, que são justamente gems que foram corrompidas, né? Por conta de todo esse caos da guerra, de terem sido partidas, de terem sido rachadas. E foram corrompidas. Então, foi se criando a cidade de Beat City, que mostra, né, que a Pérola, ela até ajudou na produção do teatro, contando a história de Beat City, que ela estava lá, elas viram, né, a criação de Beat City quando chegaram em Beat City, e elas se estabeleceram lá em Beat City, né, após uma trégua, entre muitas aspas, da guerra. Então as Crystal Gems, elas eram fugitivas de guerra, e elas estavam lá em Beat City fugitivas de guerra. Então elas eram procuradas pelas diamantes, pelo planeta natal, e elas estavam lá fugitivas. Elas acabaram vendo nesses vários anos, centenas de anos que se passaram, e aí viram a formação de Beat City, etc. Com isso, a Rose conheceu alguém que mudaria a forma dela de pensar sobre várias coisas. E eu não acho que seja um amor que ela tinha pelo Greg diferente de alguma coisa que ela já sentiu. Eu acho que era um amor normal, como ela já tinha tido antes, como ela tinha pela Pérola, inclusive, só que ela tinha a curiosidade de saber como era ser mãe. Ela queria a vivência completa de um ser humano na Terra, era a curiosidade dela. A Diamante Rosa / Rose Quartz, ela sempre foi extremamente curiosa. Então não acho que tenha sido um amor incondicional pelo Greg que fez ela querer abrir mão da sua forma física para dar origem ao Steven. Mas ela deu origem ao Steven por conta da curiosidade que ela sempre teve de aprender como tudo funcionava na Terra e viver todas as experiências que ela podia viver aqui na Terra. Então a Rose, ela engravidou do Greg e com isso, posteriormente, ela deu à luz a Steven Quartzo Universo até então, né? Que depois descobre o nome dele gigantesco. Meu Deus, o nome de Steven é gigantesco. Com isso, temos todas as aventuras que a gente vê no Steven Universo clássico. A gente conhece a Lápis Lazuli, que estava presa no espelho em decorrência, né, de que muito provavelmente diamantes ou alguém de um mais alto escalão do que ela, ou um inimigo, prendeu ela dentro do espelho e ela ficou lá presa por muito tempo. A gente conhece a Lápis Lazuli, a gente conhece a Peridot, a gente conhece a Jasper, que inclusive a Jasper é a primeira experiência com nave que o Steven Universo tem, quando a Jasper sequestra lá, né, todo mundo, que quer levar ela. Todo mundo conhece o Steven como Rose Quartz, porque as gems, elas não sabem o que é ter um filho. Não é assim que funciona criar uma vida para as gems. Na nossa biologia, um ser humano e outro ser humano dão origem a outro ser humano, mas as gems não. As gems, elas simplesmente emergiam da Terra, então elas não entendiam o conceito do que era um filho. Então elas interpretavam que ali era Rose Quartz com outra forma. A Rose Quartz mudou a forma, ela decidiu assumir aquela forma ali. Elas só olhavam para a gem. Então se a gem era a gem da Rose Quartz, então aquela pessoa era a Rose Quartz. Então eles sequestraram, porque ela é uma fugitiva de guerra, eles queriam levar de volta para o Homeworld e sequestraram todo mundo, que tem aquela música maravilhosa da Garnet. Eu sou Garnet, reunida, e eu nunca vou cair nas mãos de tipos como você, pois sou melhor, não duvida. E tudo em mim tá me dizendo, vai pra cima. Todas as coisas vão acontecendo. A gente conhece a Peridot, a gente tem o arco de evolução da Peridot, a gente tem o arco de evolução da Lápis. A gente tem o Steven descobrindo lugares que eram cruciais. A gente chega até a ver as pernas da nave da Diamante Rosa, só que a gente não sabia. A gente pensava que eram pirâmides, né?
eram pirâmides que estavam lá, pirâmides rosa, a gente não sabia de nada. A gente conhece o leão rosa, tanto que a Pérola fala, eu não sabia, se a Rose Quartz tivesse um leão, eu saberia. E tinha um leão e não sabia que a Rose Quartz, né, a Diamante Rosa, ela teve muitas atitudes muito questionáveis. Então, começou a gente descobrir lugares, a gente descobriu o lugar das lágrimas, a gente descobriu vários templos, a gente descobriu o deserto, a gente descobriu onde a Rose armazenava as armas, e a gente descobriu vários lugares, a gente descobriu a juba do leão, posteriormente a gente ia descobrir como a juba do leão funcionava e etc. E de onde veio o leão a gente só descobriu muito depois, né? E o arco de evolução do Steven, o Steven conhecendo a Connie, o Steven se fundindo com a Connie, virando a Estivone. Eles não sabiam que por o Steven ter uma parte humana, ele conseguiria se fundir com um humano, porque nunca tinha feito... Já houve uma tentativa pra se fundir com o humano, que a Rose tentou se fundir com o Greg. Na verdade, o Greg tentou se fundir com a Rose, depois que ele viu a Pérola e a Rose se fundindo na Quartzo Arco-Íris. A gente conhece as fusões, a gente conhece a Opal, a gente conhece a Sugalite. Inclusive, eu posso fazer um vídeo só falando sobre as fusões e também sobre a hierarquia das gems, mais alto escalão até as dos mais baixos, das diamantes até os cascalhos. Então, se você quer esse vídeo, deixa bastante o like. Algumas coisas importantes aconteceram. Primeiro, a gente ser apresentada as fusões, né, que são bem incríveis, são bem maravilhosas. Inclusive, vocês sabiam que quem dubla a Sugalite na versão em inglês é a Nicki Minaj. Isso é incrível. E por isso que eles excluíram a Sugalite várias vezes, né, de episódios, porque era muito caro contratar a Nicki Minaj pra ficar dublando a Sugalite. Mas a Sugalite tem total energia Nicki Minaj, eu amo isso. Bom, a gente vai sendo apresentado em Steven Universe a questões muito sensíveis, vendo que o poder do Steven é basicamente todo baseado, né, nas emoções dele, no poder das outras gems também é baseado nisso. Então a gente consegue perceber vários tipos, a gente tem relacionamentos tóxicos, a gente tem atitudes questionáveis de alguns personagens, a gente tem a evolução de vários personagens de várias formas. A Pérola é vista como fraca, só que ela na verdade é forte. A Ametista nem sempre é idiota, ela tem sentimentos, ela às vezes tá querendo ser a fortuna pra provar alguma coisa pras outras, por se sentir inferior às outras, por ser mais nova, por ser defeituosa. A Garnet nem sempre é a razão. A Ruby e a Safira, elas não têm um relacionamento perfeito porque elas brigam, elas se separam, literalmente se separam, né, pra poder conversar sobre as coisas que acontecem e ficam revoltadas e enfim. É muito legal, inclusive, a dinâmica da Ruby e da Safira, que a gente vê duas formas diferentes de lidar com emoções, né? Uma representada pelo calor extremo e a raiva, e a outra representada pelo gelo e a frieza. Eu acho bem interessante como eles constroem as narrativas em Steven Universe. Então, com isso, pulando, né, pra parte que mais interessa, a gente tem um episódio em que a Aquamarina vem pra pegar todo mundo, na verdade, que o Steven descreveu lá naquele episódio que ele conhece a Peridot. Então ela sequestra todo mundo com o objetivo de punir a Rose Quartz, os capangas da Rose Quartz e tal. Ela sequestra todo mundo e nisso o Steven, ele diz que se soltarem todo mundo, ele se entrega. Eu sou a Rose Quartz, eu sou a minha mãe, eu sou a Rose Quartz, é o nome do episódio, inclusive. Ele vai se entregar. E aí, ele se entrega, e elas devolvem todo mundo, menos o Lars. O Lars vai sem querer. E a partir daí começa a saga do Steven e Lars no Planeta Natal, que eu acho isso muito legal. Enfim, chegando no Planeta Natal, vai ter o julgamento do Steven sendo julgado como Rose Quartz. Ele tem um advogado, né? E ele vai ser julgado como Rose Quartz por todos os crimes cometidos pela Rose Quartz. Então o Steven, ele tá pagando, né, o preço de ser filho de Rose Quartz. E aí ele tá lá, ele participa do julgamento, etc. E eles meio que tinham prendido o Lars. Depois acontece uma confusão terrível que eles conseguem fugir e tal, porque basicamente o Lars já morreu, o Steven ia ser estilhaçado. E aí eles caem lá no fundinho do planeta
natal, onde eles conhecem as Descoloridas, que posteriormente vai virar a tripulação do Lars, né? Nessa que ele conhece as Descoloridas, o Lars, ele tem um arco dele ser sempre muito covarde. E nessa, ele deu sua própria vida. E aí, o Lars morre e o Steven chora por cima do corpo do Lars. E o Lars retorna à vida rosa. E a partir desse momento, a gente descobre que o leão foi um leão mesmo que a Rose ressuscitou. A Rose salvou ele da morte. E aí ele voltou rosa. E foi a mesma coisa que aconteceu com o Lars. Posteriormente, é descoberto que o Steven consegue entrar na juba do Lars. Ele consegue entrar no cabelo do Lars e sair pela juba do leão. Então, nisso, o Steven consegue ir se teleportando do planeta natal pra Terra sem precisar de transportador, porque os transportadores RGMs quebraram para, né, as diamantes não terem acesso a elas quando elas estavam na Terra foragidas. Então, eles vão fazendo esse intercâmbio e tal. E aí tem o episódio em que a Pérola perde o celular dentro da pérola dela. E aí o Steven entra na pérola da pérola para procurar o celular. E ele vai entrando em tantas camadas, isso é muito interessante, porque me lembra muito aquela frase do Shrek, que a gente é como cebola, que a gente é feito de camadas. E é justamente isso que a gente vê com a pérola, porque a gente vai entrando numa pérola e na outra, que são pérolas dentro da cabeça da pérola, para dizer que a nossa mente é muito complexa, entendeu? Então a pérola estava guardando isso bem no profundo espaço da sua mente, que é tão complexa. Então, lá mostra o Steven vendo tudo aquilo que aconteceu, a Rose virando a diamante rosa, a pérola, toda aquela história que eu já expliquei pra vocês que aconteceu lá na Era 1. E aí o Steven, a partir disso, descobre que a Rose não era uma assassina, ela era só uma mentirosa, né? Mas uma assassina ela não era. E ela mentiu pra todo mundo, virando a Rose Quartz. E aí, a partir disso, descobre, né, a Diamante Azul. Eles contam tudo pra Diamante Azul, eles mostram que ela é a rosa e a Amarelo descobre e tal. E aí, enfim, ele vai pro planeta natal, todo mundo muito feliz, a Rosa não morreu, a Rosa tá aqui, papapá. Eles vão pro planeta natal, eles estão lá no planeta natal, vai todo mundo, vai a corte da Diamante Rosa, vai as Crystal Gems, todo mundo lá pro planeta natal. O Steven com aquela roupinha super fofa de Diamante Rosa em versão miniatura, tava maravilhoso. O Steven resolveu criar um baile, assim como a Diamante Rosa fazia, ele fez o baile e tal, só que nesse baile ele inventou de dançar com a Connie, lá ele se fundiu com a Connie e todo mundo entrou em choque. Aí tem aquele meme da pérola da Diamante Branco ficando em completo choque, vendo o Steven se fundindo com a humana. E aí, a partir disso, tem toda aquela confusão no final de Steven Universo, onde a Amarelo e a Azul, elas até vão brigar ali e tal, tentar conversar com a Branco sobre, né, a questão do Steven. Tem aquela luta muito legal da nave delas toda completa contra a Obsidiana, que é a fusão dos 4 ou 5, vamos contar Garnet como um só, então 4. Então, Garnet, Ametista, Pérola e Steven, ou Rose, né? E Steven, que formam a Obsidiana, que inclusive é aquela estátua que tá no templo, que é onde fica a casa do Steven, é uma representação, né, da Obsidiana. E aí a Obsidiana luta com a Diamante Branco, que estava controlando, né, a nave. Após isso, vai acontecer deles entrarem lá pelo olho e ter toda aquela cena depois tenebrosa, terrível, da Diamante Branco simplesmente como manipulando todo mundo para fazer a vontade dela, bem narcisista mesmo, uma pessoa narcisista manipulando as pessoas para fazer a vontade delas, literalmente criando escravos, não só até escravos de pensamento mesmo, onde todo mundo tinha que falar exatamente o que ela queria, e ela meio que faz uma hipnose nas pessoas, que as pessoas ficam brancas e começam a falar tudo que a Diamante fala, sai pela boca de todo mundo. A cena é muito, muito bizarra, não me recuperei disso até hoje. E
bem bizarro também, que eles... eu acredito que eles até tenham colocado essa cena desse jeito pra preservar as crianças que assistiam, que é a Diamante indo tirar a pedrinha da barriguinha do Steven. E aí ela tira a pedra, né, o diamante de dentro da barriga do Steven. E aí o Steven, ele fica muito fraco, quase morrendo. Nossa, essa cena é muito agonizante. O Steven fica muito fraco, quase morrendo, e aquele diamante, ele vira uma Jam, ele vira o Steven Rosa. E aí, o Steven Rosa é a Rose, basicamente, né? É a Rose. E o Steven na verdade, o Steven é a junção do Steven de carnal e da Rose. Só que ali a Rose e o Steven de carne, o Steven humano, né? E eles, um se aproximando do outro e tal, eles correndo aquela cena muito emocionante. E aí eles se abraçam, e aí eles se fundem como se fosse uma fusão. É muito como se a parte humana dele tivesse fundida com a parte Jam dele. Muito emocionante e mostra que o Steven se ama. Vou colocar a cena aqui pra vocês porque é muito linda. E aí mostra que o Steven se ama, ele ama ser ele. E a Rose ama o Steven, e a Rose ama que o Steven seja ele. A Rose é muito feliz por ter abdicado da vida dela, mesmo tendo feito muita merda, muita merda. É feliz por ter abdicado da sua forma física para dar origem a um ser tão incrível e único como Steven Universo. E o Diamante Branco vê aquela cena e a Diamante Branco basicamente muda todos os princípios dela, muda literalmente tudo, e assim acaba a Era 2. Começando a Era 3, é já quando o Steven mudou tudo. É até aquela música de Steven Universo, o filme, que é... Steven, todos acreditam em... Todos acreditam em Steven. E aí, o Steven, ele basicamente mudou tudo. O amor que elas tinham pela Rosa e por consequência pelo Steven, fez com que elas mudassem tudo, provando que o amor é muito maior que tudo aquilo. Então elas mudaram a forma como elas pararam, como até tem na música, né? Steven, eu dispensei os meus exércitos, eu liberei as minhas colônias. Eu não estilhaço mais, nem faço mais ninguém chorar. Eu digo por favor e obrigada, até mesmo para formas de vidas inferiores. O que a gente conversou? Formas de vidas iguais. Então eles mudaram positivamente por causa do Steven, por causa do amor do Steven, por ele mesmo, por ele amar ser ele mesmo, imagino que depois daquilo foi cortado, mas teve muita conversa do Steven com as diamantes. Ele ficou um tempo lá, como parece que ele passou um tempo lá, ele passa guarda compartilhado entre as Crystal Gems e as diamantes. Então ele começou a ensinar a elas que não existem pessoas inferiores a outras, que não é porque elas emergiram primeiro, não é porque elas conquistaram tudo aquilo, que elas eram mais importantes do que simples cascalhos que não tinham nada, sabe? Que não eram nada. Então tem toda essa história, isso tudo é na Era 3 já, Era 3. Na Era 3 tudo mudou em Homeworld. Eles começaram a construir para as gems que estavam na Terra. A Terra virou tipo uma colônia de férias, né? Eles começaram a construir o mini planeta natal na Terra para gems que queriam ficar na Terra, para gems corrompidas que estavam ali na Terra, e eles começaram a descorromper as gems. Eles começaram a todos... Na verdade, isso mostra no final de Steven Universo, né? Antes do futuro. Eles, tanto o Steven, a Rosa... O Steven é a Rosa. O Steven é a Rosa. O Steven, a Branco, a Amarelo e a Azul, eles juntos, eles conseguem descorromper as gems corrompidas que viraram aqueles monstros, né? Então é bem legal isso, o Mini Planeta Natal, aquela música muito boa, Eis Aqui o Futuro. Amo muito essa música, perfeita. Bota um trechinho aí. Eis aqui o futuro, eis aqui o futuro a brilhar. Nada a temer e sem lutar. É bom demais, tão longe vir. O Felizes pra Sempre é aqui. E tem o filme e tudo aquilo, e vem a Spinella. Lembra a Spinella que foi largada lá na Era 1?
no jardim da Rose Quartz. Então ela voltou a partir do momento que as diamantes mandaram pro universo todo uma mensagem do Steven falando que tudo tinha mudado, que não era mais colônias e etc, que tudo tava mudado, que tinha começado a Era 3. Foi um anúncio dizendo que tinha começado a Era 3. E que foi quando, né, o Steven, né, acendeu lá, virou a Diamante Rosa e tal. Na verdade, a Era 3 começou um pouquinho antes daquilo que eu falei. Só que, basicamente, o marco histórico aqui foi quando a mudança, né, das diamantes, a mudança de postura das diamantes. Mas ela já tava, a Era 3 já foi estabelecida um pouco antes. E aí, a Spinella viu e a Spinella ficou revoltada da Diamante Rosa tá com outra forma, porque, como eu disse, elas não entendem que o Steven é um filho, elas não entenderam a ideia de o que é um filho. E aí a Spinella, ela vai para destruir o planeta Terra, para machucar a Rose, a Diamante Rosa, porque ela sabia que ela foi largada lá no jardim porque a Diamante Rosa foi para o planeta Terra. E muito cruel o que a Rose fez com a Spinella. Ela mandou a Spinella ficar lá esperando. A Spinella ficou milhares de anos ali parada, só esperando a melhor amiga dela voltar. Isso é terrível, né? Que a Rose Quartz fez, a Diamante Rosa fez, na real. E aí, depois tem a redenção da Spinella. O Steven ajuda, é muito bom o filme, que mostra as fusões, né, as novas fusões, que eu posso fazer um vídeo só pra falar sobre as fusões, como eu tinha dito. Então, as fusões do Steven com todas as gems. E acaba o filme, começa Steven Universo Futuro, que é muito legal, mostra no final, principalmente, o Steven, né, tendo toda aquela... ele se via como uma pessoa ruim a ponto de que ele virou um monstro, né? Como a forma que o Steven vê ele interfere muito em como ele se vê, em como ele é, em como ele se interpreta, né? Em como ele manifesta tudo aquilo que ele sente. Então, muito, muito bom também, né? O Steven Universo Futuro. E aí, fecha a Era 3. A Era 3 fecha até aonde a gente sabe sobre o Steven Universo, até os dias atuais, por exemplo, ainda estamos na Era 3. As eras vão mudando quando, né, algum acontecimento histórico vai acontecer na civilização Dian. Então, a Era 1 foi quando as diamantes emergiram e criaram a civilização. A Era 2 é a grande revolta da Rose Quartz, a grande rebelião da Rose Quartz. E a Era 3 foi quando a Diamante Rosa voltou, né, em forma de Steven Universo. E tudo basicamente mudou por causa do Steven e do amor que o Steven tinha pelas pessoas e as gems, e o amor que as gems tinham e as pessoas tinham também pelo Steven. Então, gente, é isso, a história de Steven Universo em ordem cronológica. Eu não sei se faltou falar de alguma coisa, eu tentei fazer o mais completinho possível, esse vídeo deve estar muito gigante. Mas é isso, eu gosto muito de falar sobre o Steven Universo e sobre desenhos, filmes, séries, animes e tudo que vocês já sabem que eu vou trazer nesse canal pra vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no meu canal, comenta qual o próximo vídeo que você quer e compartilha com alguém que possa gostar desse conteúdo também. Um beijo, tchau!